Margarida Roque Pereira Podcast. Do nascer ao morrer, um caminho de aprofundamento do ser pelos mistérios da vida, morte e renascimento. Para que expandas a consciência sobre o parto, o luto, a parentalidade e, sobretudo, a tua própria essência, e vivas uma verdadeira cura e libertação pessoal. Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Hoje tenho comigo uma mãe muito especial que é apaixonada por este tema da parentalidade consciente. É uma mulher colombiana, é também engenheira, especializada em coach parental, formadora, autora, palestrante. E em 2016 foi um ano de grande transformação porque começou a viver a vida depois da morte, não é, de um filho, do seu filho Lourenço, e por isso tornou-se embaixadora da vulnerabilidade e da aceitação, e convido-vos também a seguirem esta premissa através do TED Talk que a nossa Ana deu sobre sobreviver a um tsunami emocional. Então, já sabem que já devem estar a perceber que tem comigo a mãe do Lourenço, a Ana Higuera. Obrigada, Ana, por estares aqui. A Ana também fundou a associação Corações que Voam para ajudar famílias e profissionais de saúde da neonatologia a relacionarem-se com a perda a partir deste lugar da empatia, da vulnerabilidade, da aceitação, que eu sinto que é algo que falta tanto integrar neste grande tema da morte e do luto. A Ana também escreveu este livro, para quem nos está a ver pelo YouTube, eu tenho aqui na minha mão o livro Acordar com a Vida, o desafio de aceitar a perda e recuperar a força, da Ana. E é assim um livro mesmo inspirador, e a Ana diz que nos vai contar uma história que não tem um final feliz e não tem um final triste. E sabem porquê? Porque é uma história de amor e as histórias de amor não têm fim. E estou a citar palavras da Ana que me inspiram muito também a abraçar este tema do luto com toda a vida, todo o amor inerente a estas expressões da vida. Então, Ana, bem-vinda, muito obrigada por estares connosco. Vamos aqui trabalhar e olhar para este tema de frente, que é a morte e que é a perda de um filho e que é voltar a engravidar depois de perder um filho, quer seja numa fase de perda estacional, quer seja numa morte neonatal, não é? O Lourenço viveu 54 dias e então a Ana tem uma experiência de gravidez, de parto, de pós-parto e depois de toda a integração do luto do Lourenço. E certamente ele também está aqui connosco Certo. a ser honrado também, e que todas as vidas possam ter este lugar de visibilidade, porque sabemos que pessoas excluídas na família é aquilo que nós não queremos, e muitas vezes os bebés, estes corações que voam, tornam-se figuras excluídas da família, e pelo contrário, o Lourenço está aqui e a Ana reverencia a sua vida, e é muito bonito como a Ana também nos diz como é que eu não me poderia sentir mais viva se o Lourenço me deu a provar deste amor, não é? Então, Ana, passo-te a palavra, Obrigada. e estou mesmo inspirada por te ter aqui connosco. Obrigada, Margarida. Que bom estarmos aqui. E a quem nos está a ouvir também, obrigada por se permitir este espaço. Porque sei que não são temas fáceis, porque são temas que mexem muito connosco e que podem mexer com quem esteja a ouvir, ou porque tenham perdido um filho, ou porque recentemente tenham perdido alguém que gostam, ou porque estejam a tentar engravidar e não conseguem. Por tantos motivos que sentimos esta dor da perda de ou não podermos ser mães,
ou não ser a mãe que queremos ser. Portanto, para todas as pessoas também que se identificam de alguma forma, um abraço forte e obrigada por se permitirem ouvir-nos. E a ti, acompanho o teu trabalho, comecei mesmo a segui-lo por causa da forma como também trabalhas a morte, como falas do luto, como falas da vida. E me fez muito sentido. E sobretudo foi numa fase em que estava muito à procura de beber muito destes conteúdos, não é? Depois um ano depois do meu filho morrer, porque nesse primeiro ano pouca coisa me fazia muito sentido. E permiti-me mesmo estar assim num local mais calmo, mais isolado, a perceber por onde é que eu poderia continuar. Por isso, sinto-me muito contente também, entusiasmada, curiosa por estar aqui nesta conversa contigo e, sobretudo, Margarida, muito ligada aqui com a minha intenção de contribuir para uma vida em mais serenidade, com mais aceitação de quem também trabalha perto de mim, de quem ouve as conversas, de quem lê as coisas que escrevo e hoje, de forma especial contigo, a criarmos este conteúdo juntas. Por isso, obrigada. Sim, obrigada, Ana. Olha, eu gostava de começar por falarmos desta questão do significado que o luto e que a perda têm a um nível individual, a um nível coletivo, não é? Como é que foi para ti dares um significado de expansão, um significado de amor a esta fase, não é? Tornares este luto como essa vivência de um amor transcendente, não é? Sim, Que ia à distância, não é? E eu gosto muito daquilo que tu escreves no teu livro e tu dizes: aprendi a amar não pelo medo de vir a perder, não é? Porque muitas vezes nós amamos dessa forma ligada ao apego e tu certo. trazes esse lugar muito grandioso, não é? De aprender a amar pela sorte de poder estar viva e de poder amar, não é? Certo. E então Podemos como é estar vivos para o fazer, certo. Olha, eu acho que era importante para falarmos de luto, ou definir um bocadinho o que eu entendo por luto, porque para muitas pessoas pode ser uma coisa, e neste mundo dos significados, o que alguém entende por luto pode não ser aquilo que eu entendo. E eu hoje entendo que o luto é uma resposta natural e orgânica de todo o nosso sistema quando acontece uma perda. Neste caso estamos a falar de uma morte. Né? Portanto, é uma resposta natural e orgânica, não é algo ao qual tenhamos que fugir ou não é algo que tenha que ser resolvido ou retirado. Só que o luto, como tem sido vivenciado e visto, e na minha experiência pessoal, quando me vi envolvida neste tsunami, quando o Lourenço morreu, eu nem sequer conseguia falar de luto, porque quando olhava para o luto parecia-me um caminho assim muito escuro, não é? Estar a entrar num buraco sem saída, era tudo preto, tudo muito pesado, parece que a própria palavra luto fala de luta, não é? Luto, lutar, estou a lutar contra alguma coisa, e era tudo aquilo que eu não queria. Então fugi um bocadinho àquela palavra e comecei a tentar perceber o que é que esse caminho depois do meu filho morrer era para mim. E hoje consigo pensar no luto como um caminho, é o caminho. Depois de uma morte, e nomeadamente de um filho, não há muitos caminhos, há um que nós seguimos, que é o caminho do luto. E este caminho do luto permite tudo. Permite-o subir, sentir-me feliz, permite-o deixar de sentir-me que a vida é vou usar uma palavra feia, mas que a vida é uma porcaria, que não tenho motivo para cá estar, não é? Permite-me também divertir-me se há outros filhos com outros filhos, sem sentir que estou a trair o filho ou a filha que cá não está. Portanto, o caminho do luto é um caminho rico, porque abraça tudo aquilo que acontece. Eu entendo que é um caminho que não tem umas faces estrictas. As faces foram criadas na década dos 70 por uma psicóloga, Lisa Kruger, mas ela, quando criou as 5 fases ditas fases do luto, foi com a intenção de ajudar as pessoas a ganharem alguma estrutura, não de as rotular. E então também acho que era interessante aqui eu explicar que na minha abordagem eu não falo propriamente que só existem estas 5 fases do luto, né? Da negação, da aceitação, da raiva, até porque há pessoas que não se identificam, ou há pessoas que 2 anos depois
voltam outra vez a sentir raiva. Mas caramba, estou a regredir no meu processo. Eu costumo, o luto não é linear, nem tem fim, né? É uma montanha russa, é uma estrada, uma autoestrada, onde vejo paisagens bonitas, onde um dia vejo aqui um nevado, outro dia vejo um deserto, e é tudo aceito. E acho que também era importante eu partilhar isto aqui contigo, com quem está a ouvir, para entenderem como é que eu olho para esse luto. Daí que também o que tu perguntavas, significados de que existem tantos quanto pessoas que existem no mundo, não é? E fala-se muito de tu tens que dar a volta a isto aconteceu por algum motivo, este bebê ou este filho veio para te ensinar X, e eu acredito, e repara, isto é uma crença minha, pode não servir a outras pessoas, mas eu acredito que não precisamos passar por isto obrigatoriamente por uma revolução para evoluirmos. Esta revolução veio à minha vida e eu posso pegar nela e transformar aquilo que para mim fizer sentido. Eu não quero acreditar, nem nunca quis acreditar, que eu tinha que passar por isto, eu ou neguei a minha família, para eu ser melhor pessoa. E eu decidi usar isto para transformar-me, mas não quero acreditar que essas coisas têm que acontecer a nós. Sim? Então, falar de luto é falar de amor, falar de perda é falar de histórias de amor. Sempre. Então eu estou disponível sempre para falar disso, porque o amor é o que move a minha vida, né? E quando entramos numa relação com o filho, quando decidimos trazer um filho ao mundo, nós estamos a decidir trazer esta relação de amor, e o amor traz necessariamente perda. Em algum momento da vida isto vai acontecer. É a nossa natureza. Fugir a isso é como se estivéssemos a fugir ao amor. Querer fugirmos a que existe a perda é querer fugir a que existe o amor. E nós sem amor simplesmente não podemos viver. Somos seres feitos para amar. Portanto, acho que esta mensagem do luto relacionada ao amor, à vida, ao orgânico, a uma coisa que traz a permissão para todas as emoções, para sentir tudo, é importante trazer, porque não há fases para passar e também não vai acabar. Agora, integrar um significado na nossa vida leva muito tempo e pode levar a vida toda. Eu, para ressignificar algo, primeiro tenho que perguntar-me o que é que isto significa para mim. Só que eu me posso fazer essa pergunta quando o meu filho morreu há 2 meses, e aquilo, o significado que pode ter é o pior que me aconteceu na vida. E posso voltar a ver esta mãe ou este pai a perguntar-lhe um ano depois o que é que significou para ti a morte do teu filho, e ele ainda pode estar a dizer o pior da vida e também uma oportunidade para olhar para mim. Ótimo. Daqui a 4 anos ele pode dizer, olha, foi o pior da vida, deu uma oportunidade de olhar para mim e permitiu-me renascer para uma coisa que eu não sabia que existia. Portanto, também não há que apressar a ressignificação de algo, porque isto tudo vai se colhendo conforme vamos passando pelo tempo. Eu, nos acompanhamentos que faço, Margarida, em alguns programas grupais, trabalhamos a parte da ressignificação, só para simplificar que é possível chegar a encontrar novos significados, porque o que aconteceu não o podemos alterar. Já o que aconteceu já não dá para o alterar. Agora, o nosso cérebro é completamente imutável, existe a neuroplasticidade, então nós podemos criar caminhos novos. É como o luto é uma autoestrada e é um caminho, imagina uma nacional para ir de um lado para o outro, mas eu, com o tempo, com a exposição a pequenos momentos terapêuticos, com conversas, com o ginásio, com sair, com escrever, com aquilo que fizer sentido, eu começo a criar outras autoestradas que o meu cérebro começa a percorrer mais vezes. Não significa que ele não vai voltar à nacional, onde eu estava perdida e profundamente triste, mas ele vai treinar-se para ir por outros caminhos e criar novas associações à volta desse momento traumático, dessa perda tão dolorosa. Então, quem se permite isto ao longo do tempo, eu, como digo, há pessoas, Margarida, que um mês depois de terem perdido um filho, já estão a trabalhar. E é a sua forma de se protegerem e de ir e continuar com a vida. Há pessoas que demoram 6 meses, 1 ano, e não voltam. Ok, é só permitirmos estarmos expostos a estas outras coisas da vida. Há uma conversa, há uma caminhada, a ir sozinha para o mar, a escrever, no meu caso foi o que me ajuda muito, a escrita.
Vai eu começar no cérebro a criar outras associações, depois encontrar novos significados. Eu não sei se está a fazer sentido isto que eu te Muito estou a dizer. sentido, sim. Eu, por exemplo, falo da metáfora do tsunami, e hoje eu digo, pá, eu sinto-me uma surfista. Então aqui eu partilho um significado novo, que há 6 anos foi o pior tsunami, e quando eu falo de que me sinto uma surfista, não é propriamente porque eu vou apanhar uma prancha de ir surfar aqui as ondas do norte, mas deu-me uma perspectiva nova para lidar com os desafios. Sim? E não só com morte, com os meus filhos, com tudo à minha volta. Portanto, isto se expande a muitas áreas da nossa vida. Sim, sem dúvida que eu também quando trabalho mais relacionada com os partos, eu sinto que o parto é esse encontro muito grande do nascimento e da morte, não é? É um fim de um ciclo, o início de Certo, outro. Há muito essa visão de que transcendendo passando por aquele rito, não é? Por aquele rito de passagem, aquele certo, ritual, nós entramos noutra dimensão que depois se expande para o lado profissional, o lado das relações, da parentalidade, não é? É mesmo uma evolução que nos leva a outro patamar em todas as nossas áreas. sem Então, dúvida. Pois eu parto, que é uma coisa que tu trabalhas tanto, é uma bela metáfora também da vida e da morte. sim, e eu sinto tão importante trazer este tema porque realmente nós estamos mais familiarizados com o luto e com a morte num lugar de velhice e nós achamos que a morte é natural na velhice, mas a morte é natural na vida, não é? Então parece, às vezes há muito esta noção de mas é contra a natura um bebê morrer na barriga ou morrer nos primeiros anos, na primeira infância, não é? Mas eu sinto que isso também é esquecer esse lado orgânico da vida e deste encontro do nascimento e da morte, não é? A consequência do nascimento é a morte, então é muito os filhos trazem-nos essa aprendizagem e as perdas então de amar sem ser pelo medo de vir a perder, porque como tu dizes, tu aprendeste a viver com ele também noutra dimensão, uma parte e vive com ele, não é? E isso para Isso, mim foi muito importante. Eu entro muito neste tema do luto também pela perda da minha mãe. Eu perdi a minha mãe quando tinha certo. 5 anos de idade e foi assim um tema abafado durante toda a minha infância, a adolescência, e só por volta dos 20 anos é que eu tive assim um lugar de reencontro com a mãe, não é? De eu posso acordar essa vida em mim noutro sítio também. E essa ligação com a mãe, e que é também a ligação com os filhos, não é? Ajuda-nos realmente a estruturar a nossa identidade, porque eu sinto que o luto, passar por o luto, tem muito a ver com com esse lugar de estruturar a nossa identidade, e a nossa identidade nunca é um produto acabado. Então, como tu dizias, o luto não tem fim, assim como a nossa identidade vai acompanhar-nos ao longo de todas as subidas e descidas da nossa vida, não é? Certo, E isso é muito importante, não ver o luto como um produto que eu vou fazer, vou passar pela fase A, B, C, D e vou certo. concluir, já fizeste o luto, não é? E o luto é um caminho, é o caminho do amor nesse lugar de nos encontrarmos noutras dimensões também, no amor que é algo que não se restringe aqui ao físico, não é? Sim. Sim, porque de facto tu tocaste em um tema importante agora que falaste da tua mãe, é entender como é que esta relação se mantém de outra forma, porque afinal a morte não acaba com a relação com quem parte se mantém. Então o desafio grande no luto é entender, ok, como é que eu agora mantenho esta relação com a minha mãe, que é no teu caso, não é? Ou com o meu pai, ou com a minha avó, ou com o meu filho, porque nós não somos só corpo, não sabemos, ou pelo menos eu acredito que nós somos mais do que este corpo que habitamos, e é aquilo que me fazia sofrer muito quando eu via o meu filho nos últimos momentos, antes de ele partir, era entender, pá, tu estás ali preso naquele corpo, estás com um sofrimento enorme e eu quero-te livre, eu quero-te a voar, a ser mais do que isto que estás aqui a viver.
Então também é importante entendermos que a relação se mantém, só que ela é transformada. A morte é uma passagem. E então aqui vem um desafio muito no início doloroso do luto, mas é entender, ok, que agora é que eu faço com este amor todo que eu tenho para dar, de que forma é que eu posso dar este amor a quem já não está, como é que eu posso manter viva essa pessoa, e cada pessoa vai criando. E no teu caso, imagino que também é assim quando falavas, pá, de voltar a ligar-me e trazer a vida dessa mãe, né? Que foi abafada há tanto tempo. Afinal, é reavivar essa relação. Uhum. Sim. Só que isto tudo é tão subjetivo, não é? Porque cada caso é um caso. Há que entender muito bem a história de cada pessoa, o que é que está acontecendo no contexto, como se deu a morte, etc. E já entraríamos em outro tema, mas é importante também falarmos para cada um da forma como cada um está a vivenciar essa morte. Uhum. Uma morte abafada, uma morte que não se fala, é um luto que se está a fazer de uma forma bem diferente. Há quem desde o princípio consegue ter espaços empáticos e escuta para falar, para dizer, não é? Costuma dizer que o trauma não é propriamente a ferida que vivemos, é o que acontece conosco e o que fazemos com essa ferida. Então, duas pessoas que passam pelo mesmo evento traumático, depende de como se relacionam com isso e a rede de relações que tenham na volta, vão ter experiências completamente diferentes. Sim. Então, E isso é tão libertador porque eu depois comecei a fazer muita terapia também aqui a este nível, não é? De chegar a um ponto em que foi para mim absolutamente libertador este lugar de ainda bem que as coisas acontecem como acontecem, e isso é um lugar de aceitação. Eu senti mesmo que, ok, é quase como se eu voltasse a sentir que tenho mãe, não é? Depois de pois, anos, não é? Depois de mais de 15 anos, deste lugar de exclusão, não é? Da perda como um fim, não é? Então, o ser mãe, já, este processo começou antes de pois, ser mãe, mas o ser mãe trouxe muito essa visão de eu me tornar filha de uma mãe, que eu tenho uma relação de alguma forma com ela, não é? E quando nós começamos a fazer esse trabalho, esse reencontro com essa relação, foi tão libertador e ensinou-me tanto que foi mesmo um ponto, eu lembro-me de chegar a um ponto e sentir ainda bem, não é? E este lugar de ainda bem que as coisas acontecem como acontecem é um profundo alinhamento pois é, com a corrente, não é? Nós estamos no mar, há uma corrente numa direção e quando aquilo nos leva, quando nós nos deixamos levar, não é? Nós sentimos que ainda bem que conseguimos ir neste sentido, ainda bem que vai neste sentido e que eu vou com isto, não é? Então eu sinto que quando eu cheguei a esse lugar de ainda bem, foi um bocadinho estranho por trazer isto de, epá, mas ainda bem que alguém morreu, não é? Parece que é quase pois, que mas depois o que aquilo, tudo o que essa libertação provoca em nós, toda a evolução, não é? E todo o vínculo na relação que se fortalece, não é? Não há como não nos envolvermos dessa pois, aceitação, mas foi realmente um trabalho com muita terapia pois. e, e com muito Possivelmente espaço. sentiste assim mais aliviada, ganhaste mais clareza também em relação, não é? A relação com a tua mãe, pode ser, e é o que estavas a viver. Como Sim, se chama a tua Júlia, mãe? Júlia. Júlia. Sim, Ok, essa foi outra questão, obrigada. não é? Começar a trazer os nomes, começar a trazer, isso, nominar, não é? Por isso, quem perde um bebê, ainda na barriga, eu sinto que é tão importante trazer isso, dar um nome ao bebê, ter algo que, se fizer sentido para a pessoa, ter algo palpável, Certo. não é? Um nome, uma foto, algo que possa guardar, uma roupa, não é? Um cheiro, alguma coisa, um ritual, tudo isso pode enraizar, não é? Eu comecei a ter pela primeira Sim, vez fotos da minha mãe e a minha filha a perguntar quem era, não é? Porque eu senti mesmo que, ok, eu quero que a minha filha tenha uma avó, tenha uma relação com a avó, não é? E é tão engraçado que fizemos um ritual pela primeira vez
O ano passado, nos anos da minha mãe, eu nem tinha noção dessas datas e quando me resgatei com isto, voltei-me a Que resgatar com as bom. datas e fizemos um ritual na praia e a minha filha estava connosco e ela perguntou: Mãe, isto é para a avó não morrer mais? E eu disse que sim, não morre mais Certo. em nós, não está mais abafada, não está mais excluída da família, não é? Pelo silêncio, e o silêncio depois também, eu sinto que aumenta essa revolta porque é o não ser visto, não é? Então, socialmente, isto de. hum, Quando tem a ver com os filhos, ainda és nova, podes ter Pois. outros, não é? Tudo o que isto traz em nós de, mas este ser é único, não é? Nós temos um pai, uma mãe, os filhos que tivermos e cada um vale por si, e isso também Hum, acredito que seja muito libertador depois quando queremos voltar a engravidar depois da perda de um filho, não é? sem Ou queremos dúvida. ser mães, resgatando a relação com os pais também, os nossos. Que bonito. Levaste-me aqui a pensar nas peças do puzzle que se juntam, não é? Este lugar de sentirmos-nos mais inteiras. Estás a incluir a tua mãe, porque estás a criar uma narrativa também à volta da vida da tua mãe para a tua filha, para o bebê que vai e vem, não é? Portanto, é bonito porque ela faz parte e esse é um dos processos do luto muito importantes a fazer e que pode requerer tempo, que é esta integração desta perda na nossa própria vida, né? De sentir que as peças se vão juntando, porque é uma parte de ti importantíssima, a tua mãe, né? No meu caso, por exemplo, o meu filho, ou no caso de quem nos estiver a ouvir, com a perda que se estiver a relacionar. E faz muita falta essa reintegração e esta permissão para construirmos uma história nova à volta da história que já aconteceu. Tu estás agora a partilhar uma história com a tua filha, estás a falar do aniversário da tua mãe Júlia, e isso é fantástico, porque ela própria também na sua cabeça já está a criar uma narrativa à volta da avó, à volta da morte, e isso torna tudo muito mais natural, né? Quando fica escondido ou fica abafado. Porque as crianças dão-nos uma lição muito grande de como se lida com a morte. Elas são mesmo incríveis nesse percurso. Eu vivi a experiência com o meu filho, o meu filho mais velho tinha 2 anos e meio, e depois tivemos outra filha, a Sara, e a relação da Sarita com o Lourenço é bem diferente da que o Tomás tem, mas há aqui muita abertura, não é? As fotos eles estão espalhadas por toda a casa, e foi um caminho, ir colocando as fotos, ir abrindo, né? Ir abrindo e dizer, ok, ele pode estar aqui, eu quero vê-lo, o que é que eu sinto quando olho para ele. Portanto, isso que partilhaste também fez-me muito sentido, das fotos também. Sim. Repara que há quem perde avós, tios, pais, e parece que nunca mais se fala dessas pessoas. E eu lembro-me no ano passado, no dia que o Lourenço fazia anos, 5 anos, tive uma conversa com o meu marido, porque 2 amigas me telefonaram nesse dia e eu perguntei-lhe, olha, recebeste alguma mensagem de alguém? Ele disse, ninguém. Disse, é claro, se ele estivesse vivo, alguma mensagem teríamos recebido nesse dia, não é? Ele não está cá, mas é tão bonito sabermos que estas coisas merecem ser celebradas também. A vida de quem amamos também merece ser celebrada. E o desejo de muitos pais que acompanham que perdem filhos é poderem continuar a falar dos seus filhos, que as pessoas lhes perguntem por eles, né? Que possam contar uma história, ou quando estiveram ali, quando filhos já mais crescidos, né? Porque é perpetuar a vida dessas pessoas que eles amam, e não sentir que realmente morreram para todos, para todas as pessoas e que nunca mais se fala deles. Então, é grandioso sentir esta transformação da relação, esta presença Sim. deles sempre. E de origem, porque eu sinto que quando nós partimos deste lugar da morte como uma sombra social, como uma coisa pesada, eu sempre tive debaixo dessa nuvem negra, não é? Aquela cor. Eu cresci debaixo dessa nuvem e quando alguém falava dela, da minha mãe, era muito desconfortável para mim. Era quase como escurecer ainda mais essa nuvem, não é? Então eu não estava preparada para isso porque todo o contexto
era Pois, da morte como esse lugar de algo que não se fala, algo que nos deixa, algo que é negativo, não é? Esta conotação muito do que é a vida é boa, a morte é má, não é? Isto tudo assim muito primário na nossa cabeça e, e aí era muito desconfortável essa abordagem. E eu acredito que muitas pessoas também não falam ou não mandam mensagens ou não perguntam mais por esse lugar de isto vai ativar uma sombra social e vou causar dor a essa claro. pessoa, não é? Sim, e isso, Então, porque a intenção é a intenção pode ter sido proteger. realmente é se proteger. É proteger, é evitar a dor, é cuidar. A intenção é sempre esse local bom, não é? De proteger o outro. E talvez contigo aconteceu isto, não é? É uma Sim. história extremamente dolorosa, nem vamos mencionar para não levar esta pessoa para um lugar muito difícil, onde depois nós já não sabemos lidar. Porque se nós temos aquela pessoa naquele lugar de dor, nós não estamos preparados para lidar com isso. Então preferimos ter a pessoa distraída, entre aspas, não é? Com o foco nas coisas boas que estão a acontecer. E repara, isso é tudo boas intenções nossas. Só que educar para esta literacia do luto da perda é mesmo muito importante, porque nos ajuda não só a quem lida com uma perda, nós podemos ter aqui pessoas a ouvir-nos que nunca lidaram com uma perda e espero eu que não tenham que lidar com uma perda de um filho, não é? Ninguém merece isto, mas possivelmente conhecem outras pessoas que estejam a passar por isto e não estamos muito preparados para o fazer. Eu lembro-me, Margarida, não sei se temos tempo, sim, no ano passado uma das minhas melhores amigas, grandes amigas desde que temos 10 anos, ela perdeu o filho com 22 semanas de gravidez, assim de repente, o primeiro filho. Ela vive nos Estados Unidos, estava tudo bem, estava tudo perfeito, um dia para o outro ela mandou uma mensagem no grupo. Aliás, até contou no grupo a dizer, olha, perdimos o bebê. Cara, a nossa primeira reação é ir então perguntar o que é que aconteceu, como foi, diz-me lá, mas como é que perdeste? A nossa curiosidade, não é? Só que este local de respeito, de acompanhar a dor do outro é, ok, eu vou-te mandar, eu disse, lembro, disse, olha, estou aqui se quiseres conversar, sei que provavelmente não queres falar, e dediquei-me alguns dias a mandar-lhe só uns corações pelo WhatsApp, porque ela não me respondia. Mas este local de saber aguardar pelo outro, e simplesmente dizer, olha, eu estou aqui, se queres falar comigo, falamos. Passada uma semana ela telefonou-me, disse-me, olha Ana, tem sido terrível lidar com as perguntas das pessoas, porque só querem saber como foi, o que é que aconteceu no hospital, se em casa, aquelas coisas todas que nesse momento não importam muito, que ela nem sequer queria falar. Então eu sempre sugiro, quando estas coisas acontecem, perguntar se a outra pessoa está a dar informação sobre aquilo que a outra pessoa nos está a dar, mas não perguntar só por perguntar, porque nós não sabemos o que é que está a acontecer do outro lado. Então, se ela me diz, estou muito triste, eu já posso perguntar, ok, essa tristeza, sente-se em algum lugar, essa tristeza, estás a pensar em algo, e isto vai de encontro ao que ela precisa, percebes o que eu quero dizer? E nós não sabemos fazer esses movimentos, porque queremos saber como é que a outra pessoa está, ou queremos mandar-lhe logo, olha, fala com esta pessoa que também perdeu um bebê. E por vezes não é o momento de fazer ainda. É saber acompanhar com empatia, é mandar uma mensagem, dizer eu estou aqui, queres que passe aí na tua casa, queres que te telefone, em que momento é bom falar, porque nós não sabemos lidar com a dor do outro. E eu senti isso na pele de vários amigos, nós sentimos isso, que se afastaram, não por mal, mas porque não sabiam sequer estar connosco. O que é que eu vou dizer a esta pessoa que perdeu um filho? Qualquer coisa que eu diga é insignificante. E então também eles não se sentem validados. Não é? Eu tinha uma amiga que me dizia, como é que eu te vou contar um problema meu se não é nada comparado com o que tu estás a viver? E eu lembro que eu dizia, conta-me que eu também quero sentir-me envolvida. Os teus problemas são legítimos, não é? Ainda bem que tu não passaste pelo que eu estou a passar. E os teus problemas são legítimos. Portanto, é um caminho, é uma educação que podemos fazer, de literacia da perda, costumo eu chamar isto, para ganharmos recursos para lidar com pessoas e ajudar pessoas que estão a passar por isto. E é mesmo importante esse lugar da pessoa sentir que a sua dor é vista, não é? De um lugar que não,
que não parte propriamente de nós no sentido da nossa curiosidade, da nossa, não é, de nos alimentarmos a nós, de estar simplesmente aqui ao É, serviço da dor da outra pessoa sem sim, que não essa se trata de procura. nós. Exatamente, Exatamente. não é sobre nós essa história, não é sobre as nossas curiosidades, não é sobre as nossas dores, não é? Então é muito importante esse lugar de nos trabalharmos a nós para podermos estar também nesse serviço, não é? Sim, E reconheço que realmente ah, às vezes pode ser muito desafiante para quem está a passar por esse processo de luto, este lugar de lidar com ou as conversas dos outros, quer sejam sobre os seus próprios programas, não é? Porque certo. podem não se sentir vistos ou não. Não é? Então é muito complexo, então tem de ser sempre o que é esta pessoa específica precisa. Precisa que Hum, esteja tudo em silêncio para ela se sentir vista, precisam que estejam a falar de outras coisas para ela se sentir certo, integrada também noutras coisas, não é? E certo, esse é isso mesmo. afastamento é muito típico, não é? Quando nós não lidamos connosco, depois também é difícil libertarmos-nos de nós para podermos estar com o outro, não é? Sim. Ah, Sim, e também temos uma necessidade muito grande de salvar o outro. É, por causa do amor, não é? De querer, pá, eu quero muito esta amiga, pá, deixa-me lá ver como é que eu posso ajudar a não sentir isto. E vou convidá-la, vou... que a intenção é sempre boa. O importante é perguntarmos o que é que será que o outro precisa, ou perguntar mesmo diretamente ao outro. Talvez é só caminhar um bocadinho à beira-mar e não falar. Às vezes é só não conversar, às vezes é ir tomar um café, às vezes é isto, pronto. Pode ser muitas coisas, mas sim. ativarmos este detetive, que é tão bom na parentalidade, termos este detetive atento às necessidades dos nossos filhos, que é um grande desafio, não ficar pelo comportamento, mas perceber o que ele está a precisar, é igual na questão do luto, não é? O que é que será que esta pessoa está a precisar? Ou o meu marido, ou eu própria. Eu no luto, um dos grandes ganhos que me trouxe a perda do Lourenço e que podia ter sido de outra forma na minha vida foi a consciência das minhas necessidades, das minhas emoções e dos meus valores, afinal de me conhecer melhor, que eu não fazia ideia, nunca me tinha questionado sobre isso. Né? O que é que eu preciso agora? Preciso espaço, preciso liberdade, preciso conexão, preciso reconhecimento, preciso previsibilidade. Não fazia ideia do que nem me tinha questionado muitas vezes. Ao que é que eu dou valor? Há 10 anos ninguém diria que eu dava valor à serenidade. Hoje é um valor que eu defendo profundamente na minha vida, na relação com os meus filhos, mas não me tinha questionado estas coisas. Uhum. E a vinda de Lourenço abriu uma porta também para este tipo de coisas, afinal, de cuidar de mim, de olhar para mim, Uhum. que eu, E como isso, digo, podia ter sido de outra forma. Foi através desta forma que eu comecei esse percurso. e é um lugar, eu sinto que é mesmo de profunda intimidade connosco e com os outros, porque esse Hum, lugar de estar em silêncio, que às vezes é hum, constrangedor para muita gente, é o contacto com a profunda intimidade, que é só estar com quem somos, com o que sentimos, validando, trazendo espaço a isso, não é? Então eu sinto que também a morte ativa um lugar de intimidade muito profundo e eu sinto que o tabu da morte, no fundo, é o tabu dessa intimidade, de estarmos com quem somos, de estarmos com quem o outro é, na realidade, na essência, na pureza, não é? E daí essa dificuldade de lidar com isso, porque é só estar, se calhar é só o silêncio, se calhar é só o caminhar lado a lado, e isso é de hum. uma profunda intimidade que nem sempre é fácil quando nós temos muito isto de ter conversa circunstancial, ter de oferecer alguma coisa, ter de fazer alguma Certo. coisa, como se houvesse aqui muita coisa para fazer e o que é que, não é? Esse síndrome de fazer e de salvar e de ajudar e de me validar, não é? Como tu dizias, essa validação. E aqui, tanto o nascimento como a morte nos traz muito para esse lugar de é só estar, a tua Uhum. presença e o lidar com este não fazer, o lidar com este não dizer, o lidar com É muito, este. sim, é um grande desafio mesmo.
Sim, Porque nós encontramos a nossa validação muitas vezes naquilo que fazemos, naquilo que dizemos, que foi bem colocado, que foi aceite, não é? E este lugar do vazio, não é? O nascimento e a morte, eu sinto que são um lugar de muito encontro com aquilo que é infinito, que é com transcendental, aquilo que porque é é um vazio misterioso também, sim. misterioso. Que não há Exatamente. coisas que fogem na nossa. Para, nós temos uma forte necessidade de controle e realmente controlamos pouquíssimo. E no luto damos-nos conta que é um grande convite ao não controle, não é? A enfrentarmos a magnificência da vida, a olhar para as coisas que não conseguimos muitas vezes explicar, que é um mistério. Isto é profundamente desconfortável porque nos faz sentir muito inseguros. O que é que acontece depois da morte? Então, para onde é que vamos? Isto tudo começa a ser assim muito difícil. Então, enquanto a vida vai fluindo de forma supostamente controlada, sentimos-nos bem. De repente, chegam nestes eventos em que mexem muito e dizem: Ok, a vida realmente é sobre hoje, é sobre estar aqui hoje, é sobre amar porque estou vivo para fazer. Há uma frase que eu costumo dizer muito que é: o medo não nos impede de viver, é de morrer, impede-nos de viver, não é? E o medo realmente impede isso. Eu posso andar a proteger os meus filhos de tudo, mas alguma coisa a proteger-me a mim, e realmente estou-me a proteger ou a evitar de viver a vida como ela é. Uhum. Então, eu, por exemplo, era uma mãe cuidadosa com os meus filhos e tornei-me mais tranquila e relaxada, curiosamente, após a morte de Lourenço. Permito-me deixar de fazer mais, arriscar mais, viver mais, porque no meu caso, a Nogueira, a vida ganhou um significado diferente. Conheço situações contrárias. Pais que perdem filhos se tornam ainda mais protetores, porque estão também a integrar essa perda de outra forma, não é? Portanto, isto é super subjetivo. Lá está o que falámos dos significados. Mas a morte claramente é um chamado para a vida. É um chamado para olhar para a vida e questionarmos, ok, eu estou aqui, estou vivo, respiro, posso tocar, posso sentir, posso cheirar, posso saltar, posso comer, posso desfrutar um gelado. Ok, o que eu vou fazer agora com esta vida? O tempo que ela durar. E é assustador também. Estavas a falar de uma gravidez após uma perda. Uhum. Pode ser uma perda gestacional, pode ser uma interrupção voluntária da gravidez, o que quer que seja. O medo está presente. Há pouco uma miúda que trabalha comigo manda uma mensagem: estou a sentir, ela teve um aborto, estou a sentir muita vontade de ter outro filho. Ana, tu tiveste medo depois de ter perdido Lourenço? Eu disse: sim, claro, senti medo. Medo é uma emoção que nos protege, medo é uma emoção transversal a todos. Não vou dizer que não senti medo quando fiquei grávida da Sara. Senti um profundo medo de voltar a perder. E também senti muitas outras coisas. Senti esperança, senti fé, senti vida, senti entusiasmo, senti curiosidade. Portanto, o medo acompanhou-me durante a gravidez toda. Foi uma gravidez bastante desafiante. E também permiti que estivessem mais presentes outro tipo de emoções que me fizeram melhor a mim do que estar só no local de medo. Uhum. Mas quem ama também sente medo e é legítimo. Uhum. Este legitimar o que sentimos também é muito importante. Não sei se te acontece, mas sentimos-nos muitas vezes desadequados no que sentimos. Eu agora não devia estar a sentir medo, eu agora não devia estar a sentir zanga, eu agora só devia estar grata. Não, também é legítimo que estejas com raiva, ok? E o que vais fazer agora com isso, não é? E como é que te queres sentir? E Que eu ouvimos sinto muitas que vozes a corrigir. exatamente é esse auto-julgamento e sinto que eu encontrei muito isso no meu pós-parto. No meu pós-parto eu sentia assim um grande mix e no fundo essa dualidade a um nível social está muito vista ahm, como pouco natural, de oscilas para um lado, oscilas para Pois, outro, sentes coisas contrárias, não é? Aparentemente contrárias, mas eu falo sempre dos contrastes complementares, não é? São pois é. contrastes complementares porque estamos nesta experiência dual, mas o complementar não tem de ser o bom e o mau, não é? É o dia e a noite,
nós é que rotulamos um como positivo, outro como negativo, mas são simplesmente contrastes complementares, não é? Então, eu no meu Uhum. pós-parto senti muito de, ok, será que isto é uma depressão pós-parto por estar Pois, a sentir tantas coisas ao mesmo tempo? Tão depressa é um amor, como tão depressa é um medo, tão depressa é um entusiasmo, como é uma raiva, não isso, é? E no fundo eu senti, ok, eu estou muito ligada também ao início da vida, não é? Por estar num pós-parto e a experienciar claro, também tudo isto. E o que é saudável numa criança é que ela chore e ri todos os dias. Uma criança que passa vários dias sem chorar ou vários dias sem rir não é normal. Então, exato. quando nós estamos muito ligados à origem, é normal que efetivamente num dia se chore e se ri, se sinta esse contraste tão complementar e tão hum, visceral, não é? Da vida, do Sim, ciclo, não é? Desta dualidade aqui presente. E é engraçado tu falares disso, como a morte nos traz para a vida, porque eu engravidei também não foi planeada, a minha primeira gravidez não foi planeada, então tive duas marcações para interrupção da gravidez, então eu tive logo um contacto com o luto também assim que tive o teste positivo, fui logo marcar uma interrupção, depois não consumei nessa vez e fui marcar outra, e depois quando realmente decidi que ia continuar com a gravidez, eu senti a vida como um milagre no sentido de depois de passar todo este caminho de conexão com a morte, de interromper a gravidez, e isto continua, não é? Então eu liguei muito a este milagre da vida, como é que é possível? Foi muito turbulento no início, pois, não é? E acredito. depois ligamos a. Eu sinto que me liguei muito à vida da minha filha também por esse processo de interrupção e de equacionar e de marcar e de ir ao hospital e de pegar nos comprimidos e é estar muito presente ali com a vida e com a morte, o que é que eu faço, não é? E isso é normal, essa dualidade. Então, Uhum. quando lidamos com estes processos iniciáticos e primários de nascimento e morte, não é? Nós lidamos com a vida de uma forma muito íntima, muito profunda. E isso é que eu sinto que é o grande tabu, é lidar dessa forma íntima, porque nós estamos também muito num lugar muito superficial na maioria do nosso tempo e é isso que nos faz também ser mais Sim. funcionais, mas às vezes não precisamos de nenhuma função, não precisamos de ser funcionais, só precisamos de ser, não é? De ser. Sim. Sim, sim, de facto, a nossa sociedade nos empurra muito para o que fazemos, para o que temos e não tanto para o que somos. Esta questão da identidade que falavas, não é? É claramente uma perda, mexe com a nossa identidade completamente, porque é um chamado a olhar para dentro, Uhum. mexe com quem eu sou, e nomeadamente se é uma perda de uma mãe, de um filho, pronto, etc. É aquela pezinha do puzzle que de repente eu tenho, por exemplo, clientes que perdem filhos únicos, não é? E esta identidade enquanto mãe vê-se completamente abalada, não é? Eu de repente era mãe, agora não tenho meu filho aqui, o que é que eu sou agora? Esta parte de mim parece que já não está, e aos olhos dos outros é difícil lidar, sair à rua, que as pessoas olhem para mim e pensem que eu não tenho filhos, mas eu tenho filhos, só que ele não está aqui. Então é uma perda de identidade enorme. São as tais perdas secundárias que advêm da perda primária. Eu perco um filho, mas há muita coisa que posso perder pelo caminho. Posso perder o relacionamento com o meu marido, posso perder o meu trabalho, posso perder a minha própria identidade, que é quem sou eu. Portanto, nós vemos a pontinha do iceberg, que é a morte, por exemplo, no teu caso, da tua mãe Júlia, e todas as outras mortes que daí advenham, não é? Que podem trazer as mortes secundárias. Portanto, é muito bonito, eu sempre digo, é também importante abrir espaço para pedir ajuda, para ler, para informar-nos, no momento em que cada um sentir. Este tipo de podcast, este tipo de conteúdos é bom. Por exemplo, alguém que não se quer expor a falar com um psicólogo, pode simplesmente ouvir Uhum. e já está a absorver um bocadinho aquilo e a expandir a sua mente. Então, ok, disseram uma frase que mexeu comigo, se calhar vou procurar mais. E isto tudo ajuda no processo de luto, para não ser também uma experiência tão em solitário. Uhum. Então, porque somos seres de relações, não é? E
E é bom termos quem vai ao nosso lado. E o Hum, reconhecimento, não é? Os outros poderem reconhecer, porque aí são, tornam-se invisíveis. Eu trago sempre esta coisa de, e para mim, senti isso, eu não deixo de ser filha porque perdi a minha mãe, assim como eu não deixo de ser mãe por poder perder um filho, não é? E, não, de todo. e parece que perder os pais é uma coisa mais orgânica, de primeiro morrem os pais e depois morrem os filhos, não é? Certo. Então eu sinto que há mais naturalidade de nós nos mantermos filhas quando perdemos os pais, porque parece que é a ordem cronológica da coisa, dando nós uma Certo. O cronologia à mais vida. natural, o mais normal de Exato. acontecer, claro. Mas é muito normal esta coisa de nós não dizermos todos os filhos que temos, não é? Os vivos e os mortos, Certo. e isso cria uma grande dissociação. E eu sinto que isso também tem a ver, essa perda de identidade. Eu sinto que a recuperação da relação com a minha mãe também me trouxe muita identidade no sentido de se eu estou a esconder de onde vim ou o que eu criei, não é? Eu também estou a esconder uma parte minha. É Claro. impossível não abafar uma mãe que morreu sem abafar essa criança que agora tem uma nova relação com a mãe e o mesmo com os filhos. É impossível eu abafar o meu filho sem me abafar a mim como geradora, Isso. criadora, mãe, não é? A Uhum. casa, e isso também me impede de eu me sentir também a minha própria casa, de eu me ocupar, de eu me habitar, Claro. de eu me preencher, e isso é super importante, esse reconhecimento. Então eu sinto que nós aqui no Ocidente ainda temos isso mais forte, não é? Eu sinto que as mulheres africanas, por exemplo, têm mais facilidade em falar dos filhos todos e aqui integrarmos os filhos todos é mais tabu, é mais porque isso gera sempre, lá está, a curiosidade do outro, a relação com as Certo. perguntas do outro, não é? É isso. Eu acho que vai muito ligada por esse desconforto de lidar com o que vem do outro lado que nós não controlamos. Então ali entra uma palavra que pode muito sentir que é a vulnerabilidade, né? Capacidade de não se expor quando não temos controle sobre o outro lado. O facto de nós, por exemplo, aqui é habitual não contar de uma gravidez até até os 3 meses, não é? Não digas porque pode acontecer um aborto, então não é desconfortável lidar com o que os outros vão dizer. E aquela felicidade toda da casal não pode ser partilhada até as 12 semanas. Isto já diz muito da forma como nós olhamos para a perda, não é? E para o luto. Manter isto guardado, porque pode acontecer uma coisa e depois os outros não vão saber lidar. Ah, ainda bem, foi pequenino, aquelas coisas todas. Então eu me protejo e não conto esta felicidade enorme. Ou então, depois de perder um, eu não conto outra vez porque pode correr mal. Então, esta forma de olhar para isso, nós, por exemplo, na nossa família somos 5 e falamos sempre assim. Os desenhos, ainda o Tomás trouxe a pasta agora do colégio, quando acabou o ano letivo, com as coisas todas que fizeram, e há lá um desenho da família, e está o Lourenço desenhado, pronto, ele costuma pintar Lourenço como um coração, com uma estrela, ok. E ele fala, não é? Está aqui o meu irmão, a Sarita pequenina inclui o Lourenço, e os nenucos dela todos chamam-se Lourenço. Na cabeça dela ainda é cedo para ela perceber, ela tem 4 anos e a morte na cabeça dela ainda não é uma coisa irreversível e ela não separa fantasia de realidade, mas ela sabe que existe um bebê que saiu da barriga da mãe, e são 3, sim, são 3. Agora, há momentos, confesso, em circunstâncias, quando me perguntaram muitas vezes quantos filhos têm, vou dizer 3 e depois vou ter que contar a história. Agora não quero contar a história a esta pessoa em particular. Então, às vezes é muito confronto aqui dentro. E o que é que eu digo agora? Digo 2, mas estou-me a sentir mal porque não são 2, são 3. Então, é também fluir e permitir-me, não sei se sem sentir culpa, não é? Eu às vezes digo aos mães, também não está mal, estás à frente de uma pessoa que não te sentes confortável em contar a tua história, não tens que a contar. Depois simplesmente dizer, sim, um bebê que não está aqui e não quero falar sobre o assunto. Ok, não temos que contar tudo a quem está à frente. Também é respeitar esse lugar.
Claro, da intimidade e da nossa história, não é? Que Por é exemplo, há nossa. mães que abortaram, não têm os filhos ainda, mas já se sentem mais, né? Uhum. Então, és mãe? Não, não sou, mas já perdi 2 filhos. São perguntas às vezes muito constrangedoras. Bem, aqui há todo mundo para abordar na questão da perda. E é engraçado como tu trazes isso. Eu agora estou no início do segundo trimestre desta segunda gestação e nós partilhámos logo assim que eu tive um teste positivo. Ali na segunda semana de gestação, nós partilhámos logo e tivemos mesmo contacto disso, mas estão a partilhar já, mas Pois, houve esse lado de, ai, mas se calhar não deviam estar a dizer já, mesmo pessoas que recebiam a notícia, mas é tão recente, se calhar não deviam dizer, não é? Mas eu estou grávida, não é? Independentemente do que aconteça, eu estive sempre grávida e pois, por isso, mas eu senti, claro, eu já estava, eu percebo que é o normal, é isso de claro. vamos preservar isto, porque se houver uma perda, não é para também expor, não é? Há muito esta coisa de abafar. Hum. Mas eu senti logo desde o início, mesmo que eu perca esta bebé, eu tive sempre grávida, portanto, isso vai estar sempre exposto. Então, nós contamos assim na segunda semana de gestação. E isso para mim também é muito libertador, porque também na primeira gravidez, como foi logo aquele encontro com a interrupção de gravidez, foi muito abafado, não é? E eu só contei já a meio do segundo trimestre. E agora foi mesmo o oposto, foi planeado e quando eu engravidei eu disse logo porque venha uma perda ou não venha, Boa. eu sempre tive, eu estou grávida, não Havia é? aí que é uma necessidade também de celebração, talvez da tua Exato. parte, de liberdade, né? Uhum. Mas veio do Ótimo. outro lado, foi muito É. engraçado porque veio do outro lado, hum, e, e senti muito isso, epá, esse desconforto de, mas se calhar contém um bocadinho isso porque, não é? Há muito esta contenção e isso para Muito. mim é assim aquilo que mais nos impede dessa expressão de amor sem fim, não é? Aconteça o que acontecer, essa expressão de amor é aquilo que nunca morre e tu falas muito disso, de a morte pode nos levar tudo, mas não leva o amor. Pois não, não leva mesmo. Pelo contrário, é essa. Leva até como se diz, o fortalece mais, o amor de muitas formas, não só o amor por aquela pessoa que não está, ou aquele bebê, mas o amor pela própria vida, o amor pelo que eu posso fazer depois com. Há pessoas que dão na vida, viragem na sua vida, não é? E deixam de trabalhar, se dedicam a outros projetos. Portanto, é o amor a exprimir-se em muitas outras formas, ou dão vida a outro filho, é um amor que se canaliza de outra forma, é um amor que se canaliza para nós. Então, autoestimas mais fortalecidas, há mulheres de repente a fazerem coisas que antigamente não faziam, porque há uma explosão de amor multiplicada por mil quando isto acontece. Né? Eu acho que é um chamamento a sentir o amor de outra forma. E é na morte que sentimos muito esse amor, que não deveríamos esperar que isso acontecesse para o sentir. É a mensagem que também muitas vezes passo. Mas, pronto, são sucessos na vida, mistérios, azares. No meu caso, foi um azar, era uma doença muito rara, calhou-nos a nós, como podia ter calhado a outra pessoa. Não há nada que possa explicar isto, e é acolher isto e transformar o que nós quisemos transformar. No meu caso, dei uma volta a toda a minha vida. Pronto. Uhum. E é muito bonito tu teres isso também nessa leveza de calhou-te a ti, porque às vezes as mães também integram, e eu sinto que isso parte muito, às vezes, de uma criança interior ferida também de uma vertente de egocentrismo de Hum, a culpa foi minha, o que é que eu fiz para perder Pois. este bebê, o que é que eu poderia ter feito, não é? Mas isto não é uma história só sobre aquela mãe, não é? Então, eu sinto E que que. isto surge, esta crença pode surgir, não é? Muitas vezes, Uhum. nomeadamente nos primeiros meses após um luto, e eu acompanho várias pessoas, no meu trabalho já há 2 anos e meio, é ou zanga, ou culpa, ou tristeza. Basicamente são estas 3 emoções as mais verbalizadas, só que depois há um trabalho a fazer, o que é que a culpa te está a dizer?
Essa culpa de que lugar vem? Qual é a crença que está ali? Porque se calhar é um castigo porque eu na minha vida fiz não sei o quê, ok, então já há ali coisas, estás a colocar a luz, a lanterna em coisas que antigamente não querias iluminar e que queres ir lá buscar atrás. Então conta-me um bocadinho mais sobre isso que tu achas que fizeste mal. Então isto abre um mundo enorme. Mas eu senti em algum momento, lembro-me, eu pensei, bem, isto é uma doença estranha, fiz as perguntas que queria fazer, no meu caso eu tinha uma necessidade de clareza e de conhecimento, ok, como é que se desenvolve esta doença cardíaca? É um mistério, não há nada que... Ok, eu quis ficar com essa mensagem, não é? Depois eu tenho uma parte religiosa, que fui também falar com um sacerdote, também para esclarecer alguma dúvida e ficar mais sossegada. E eu fui integrando a minha própria mensagem, que pode tramar e pode não ser, não é? E pensei, não, isto foi Deus que quis, ok. Eu, Ana Higuera, quero acreditar que Deus não quer nada disto para ninguém. Mas há quem acredita isso e é porque é uma crença que lhe é útil e lhe serve. Atenção que eu não tenho nada contra isso. Cada um acredita nas coisas que sente que são boas e úteis. E se não são boas nem úteis, então questionarmos a crença que queremos trazer que seja melhor para nós. Agora, o lugar de culpa, eu entendi, Margarida, não há nada que eu pudesse fazer para que isto acontecesse. Foi-nos dado, ele veio a nós, provavelmente ele me escolheu a mim e ao meu marido, a nossa família, por algum motivo. Não preciso entender os motivos, há coisas que fogem ao meu entendimento. Como é que eu me quero sentir em relação a isto? O que é que eu quero fazer com a vida dele? O que é que eu quero transformar na relação com os meus filhos? E foi impressionante a volta que deu a olhar para o Tomás e passar de outra forma, porque isto questionou tudo. Não é? Quando nós perdemos alguém que amamos ou um filho, damos-nos conta que a vida nos trata de andar a educar, andar a ensinar, trata-se de amar, e se a pessoa de repente não está, e é um convite para olhar para o essencial, porque realmente faz a diferença na vida. Aqui já não há carros para deixar, universidades para pagar, é mesmo olhar para o que é realmente importante, o que é que faz a diferença na relação com os meus filhos. Um dia talvez eu não vou estar aqui, ou eles não vão estar aqui, não sei. Quero pensar que vão estar comigo até que eu não esteja, não é? É isso que eu quero pensar. E isso é tão importante o que tu estavas a dizer, de que realmente quando esta estrada do luto, não é? A cada nova perda vamos atualizando também as perdas anteriores, não é? Quase como se passando novamente por um lugar de perda, a nossa estrada do luto fica revisitada de outra forma, não é? Então é muito normal isso que tu dizias de voltar a questões lá de trás, não é? De preciso de rever. Eu sinto que Sem eu dúvida. trouxe muito este lugar de, ok, trabalhar e olhar para o luto da minha mãe numa fase de pré-conceição muito inconsciente, porque eu depois engravidei da minha primeira filha, não é? E quando eu engravidei dela, ou seja, todo este processo de morte e renascimento que traz um parto, eu sinto que era quase como se eu me tivesse a preparar para isso já trabalhando lutos anteriores. Então é Isso muito mesmo. importante quando nos preparamos também para uma nova gravidez, olhar para isso que está para trás, porque só o passar por um novo parto vai ser uma nova ativação desse lugar, do nascimento e da morte, e isso vai ser posto de novo em cima da mesa. Então, nesse trabalho de pré-conceição, também trabalhar a perda estacional anterior, trabalhar a relação com os pais e a perda dos pais, se foi o caso, não é? Certo. Então, os lutos é quase como se eles próprios, se as perdas se atualizam umas às outras para nós avançarmos mais nesta estrada do luto, não é? E É isso mesmo. revisitamos muito as histórias anteriores. Então, é muito forte esse lugar de, ok, quero engravidar de novo, passei por uma perda estacional, uma IVG, e nós trazermos a sombra disso quando isso não é olhado e quando nós não vemos essa linha dourada à volta dessa sombra, dessa nuvem negra, não é? Quando nós não olhamos para isso,
nós carregamos isso numa nova experiência e Sem podemos dúvida. libertar a experiência a seguir da experiência anterior, não é? Não precisamos, Uhum. não precisa de ser com isso de agora vou ser castigada porque fiz uma IVG anterior ou Certo. agora, não é? Isso é uma construção também. Agora estou a permitir dar vida a este ser e não deixei o outro, e o que é que eu vou sentir, e vou-me sentir culpada quando olhar para este novo bebê, no caso das interrupções voluntárias, não é? Uhum. Portanto, este entendimento que cada um tem o lugar que tem, que nenhuma vida é substituível por outra, não Isso. é? Que fizemos o melhor que podíamos fazer na altura, com os recursos que tínhamos. Bom, decidi isto na altura porque precisava de segurança, ou porque queria manter um vínculo com o meu companheiro, o que quer que seja que tenha, ou porque queria proteger esta criança de um sofrimento maior, etc. Também esta autocompaixão, não é? Eu decidi isto e agora estou-me a permitir acolher esta nova vida. No nosso caso, uma nova gravidez foi 2 anos depois de perceber, ok, eu posso ter outro filho, posso ter outra filha, sinto-me mais reconciliada comigo, sinto-me com mais disponibilidade também emocional para poder entregar o que este bebê vai precisar, porque eu estava numa fase no início em que estava tão de rastos que podia ter engravidado logo, que no meu caso sentia que ia ser injusto até com essa nova vida, porque eu não estava minimamente disponível, já estava com pouca disponibilidade para o Tomás, quanto mais para me entregar a uma nova vida e abandonar-me completamente eu. Então também foi um convite a cuidar um bocadinho de ti antes, para te nutrir, para poder nutrir outra vida, né? É muito importante, e isto, pedir ajuda, informar-nos, perguntar, e se for útil falar com pessoas que passaram com isto, ótimo, porque sozinhos custa bastante. E uma nova gravidez é isto, entender que pode haver medo, claro. Podem surgir ideias, pensamentos estranhos, não é? Isto não vai correr bem, eu não mereço, mas sobretudo trazer a consciência de que um evento destes acontecer da mesma forma 2 vezes, a probabilidade é baixa. Não cai a mesma bomba no mesmo lugar ao mesmo tempo. Algo pior do que nos aconteceu já não nos pode acontecer, já lidamos com uma perda tão grande. Eu pensava muito assim, já lidei com uma coisa tão dura que não vai acontecer, e se acontecer já tenho mais recursos para lidar com isto, porque já passei por uma coisa tão dolorosa. Portanto, nós não voltamos a estaca zero, nós não voltamos ao ponto anterior. Somos resilientes não ao ponto de uma bola que volta ao mesmo lugar, nós não voltamos ao mesmo lugar, mas ganhamos músculo nesse caminho do luto, sem dúvida nenhuma. Sim, sim, sim. E isso é a Portanto, diferença de entrar nesse caminho do luto e seguir com uma nova gravidez que nos vai fazer revisitar esse pois, luto ou abafar e irmos para uma experiência nova com essa experiência anterior muito abafada, não é? Então é essa a diferença. Eu sinto que esse lugar de o meu músculo já está exercitado, é mesmo um lugar de quem trabalhou nesse sim, processo de luto para depois poder ir mais livre para uma outra experiência. E livre não sim, quer dizer que não vamos revisitar mesmo os não, lugares, significa só certo, que os vamos revisitar com outra capacidade, com outro músculo, com outro exercício, com outra sim, experiência, não é? E vamos voltar muitas vezes aos mesmos sítios, mas a ideia é voltar lá com outra. Ok, agora tenho mais um recurso, agora tenho aqui um bocadinho mais de consciência, não é? Mas isto é uma espiral evolutiva e passa pelas mesmas paisagens muitas vezes. Então queria só também, queria trazer ainda esta questão de que tu falavas do casal, não é? Que tu dizias, às vezes há quem faça interrupções de gravidez para preservar uma relação de casal que ainda não estava estruturada para receber um terceiro elemento. Hum, como é que é este lidar com a perda numa relação, não é? Como é que abana também aqui o papel do pai, como é que abana o papel, a dinâmica de casal, não é? olha, da minha própria experiência e dos acompanhamentos todos que eu faço,
quando acontece uma perda, seja ela qual for, ativam-se em nós padrões de reação a estresse muito diferentes, quer no homem, quer na mulher, por experiências próprias passadas que nós tenhamos tido. Nós sabemos a história do nosso marido, a história nossa, se eventualmente ele já teve outras perdas antes desta perda, se eu já tive outras. No meu caso, o meu marido tinha lidado com a perda do pai relativamente há poucos anos, com a perda do avô paterno e da avó materna, que eram figuras muito importantes na sua vida. Portanto, eram 3 perdas muito recentes. Depois veio a perda do nosso filho. Portanto, isso tudo abana completamente a estrutura dele, a minha. Eu perdi durante os últimos anos uma pessoa também que era importante, depois na gravidez da Sara perdi a minha avó materna, que foi a única avó que eu conheci. Então, aqui a primeira coisa é tomarmos atenção ao contexto de cada uma das 2 pessoas envolvidas, quer a história do pai, quer a história da mãe, porque isso vai alterar completamente a forma como eles se relacionam. Há uma palavra que faz muito sentido e é a empatia, que é difícil nessa fase de luto, porque ambas pessoas estão a querer empatia do outro lado. Pode uma das partes do casal querer estar mais em introspeção, sozinha, não querer sair, não querer jantar fora, não lhe apetecer fazer nada. Pode haver outra parte do casal que quer isso, e não é que esteja a avançar com a vida, ao contrário da outra. É uma estratégia de dissociação boa que o nosso cérebro tem para permitirmos avançar com a vida, para não estar nesse local de dor. Então, o que eu encontro muitas vezes nos casais é uma parte do casal a precisar de chorar, normalmente a mãe, né? Chorar, estar triste, viver a sua dor, e a parte masculina a querer segurar as pontas, a querer segurar a casa, se há mais filhos, não é? A trabalhar, a querer sair, vamos ser o pilar. E há um desencontro muito grande, são 2 faixas que parece que não se encontram. Então, esses pontos de encontro é com empatia, é com perguntar ao outro o que é que sentes, o que é que precisas, e é respeitar esse lugar do outro, que é profundamente desafiante, Margarida, porque parece que não somos vistos, não é, pelo outro. Pois o luto transforma a pessoa necessariamente, e aí vive-se a velocidades diferentes. Pode haver uma parte do casal que procura ajuda e outra parte que não. Acontece muitas vezes, alguém que se coloca em contexto terapêutico, outro que não. Então, quem está em contexto terapêutico sente que está a dar passos e a avançar e começa a olhar para o seu companheiro, para a sua companheira de outra forma, e de repente já não se reconhece num ao outro, porque a pessoa está diferente. Já não és a pessoa que eras antes. Não, pois não sou. Eu estou a mudar com esta perda. Portanto, aqui é muito importante, nestes casais, há um fator que é tempo, não é que cura, mas é dar tempo para que cada um viva o seu processo. E é sempre que possam pedir ajuda, respeitando o que significa ajuda para cada uma das partes, porque ajuda para um pode ser um psicólogo, ajuda para outro pode ser ir jogar ténis com um amigo. Então é o não julgamento, é o espaço de aceitar o que está a acontecer. Agora, há uma estatística nos Estados Unidos que 79% dos casais que perdem um filho acabam por se divorciar. É muito alto. Eu consigo perceber hoje porquê. Claro, eu tenho vivido altos e baixos num relacionamento enormes, porque isto ilumina partes de nós que nós também não conhecíamos, nossas e do nosso companheiro. De repente estamos a ser expostos a uma realidade que nós não fazíamos ideia como é que íamos lidar, porque não há forma de imaginar sequer como vamos lidar com uma perda. Depois, uma perda, por exemplo, a interrupção da gravidez, o pai parece um tanto dissociado porque nem sequer conseguiu sentir, vivenciar, tocar, ver, quanto a mãe sentiu tudo, hormonalmente, emocionalmente, expectativas. Então também é um chamado de atenção da mãe para ele, para dizer, olha, eu estou a sofrer mesmo. Mas o outro lado é, ok, mas podemos avançar, podes ter outro. Certo? Portanto, aqui é um mundo. Normalmente, entender os contextos dos dois. Eu acompanho muitas mães em que os seus maridos ou companheiros não estão a fazer nenhum tipo de acompanhamento. E é doloroso também, porque elas sentem que são elas que estão a puxar a carroça. E que eles estão lá na deles. Mas quando fazemos o exercício de empatia com o outro, conseguimos perceber, ok, as suas necessidades são estas. A dissociação que ele está a criar é o que lhe está a permitir sobreviver. Porque o luto também
o nosso corpo nos protege para sobreviver. Então, talvez a minha sobrevivência é ir sair com os meus amigos. A minha sobrevivência pode ser eu estar em casa a chorar no chuveiro enquanto tomo banho e a deitar-me na cama. E às Portanto, vezes procuramos muito ver o nosso próprio processo no outro, não é? Que o outro espelhe o meu processo, mas pode não acontecer, pode. provavelmente não vai Não acontecer. acontece. Sim. Eu tive essa experiência, eu separei-me do pai da minha primeira filha no processo da interrupção de gravidez. Depois eu acabei por seguir com a gravidez, mas o processo da interrupção de gravidez eu sinto que foi ali realmente um divisor Marcou de ali uma águas, coisa. marcou ali o fim da relação, porque é isso que tu dizes, a estatística, e eu sinto, a estatística mostra-nos que efetivamente há muitas separações nesse lidar da perda, mas eu sinto que isso também está relacionado com o facto de nós não reconhecermos as perdas ao longo da vida, como a perda não é algo que está familiarizado em nós, como não está integrado, não é? Depois, quando vem algo tão forte que não dá para esconder, não é? Como é uma gravidez, uma perda, parece que estamos a lidar com aquilo pela primeira vez, entramos no lugar de crianças, não é? Que não, que estão perdidas e depois dois seres perdidos só se podem também perder um do outro, não é? E eu sinto que é dessa forma que surgem muitos divórcios a partir de perdas de filhos e de processos de IVG, porque Sim. perdemos-nos na dor, e tu também falas muito disso, não é? No teu livro, não é? De o medo de te perderes também com a dor, mas eu sinto que nós nos perdemos muito na resistência à dor e não na entrega à dor, mas essa entrega à dor, se não for sustentada, se não for já algo familiarizado em nós, é absolutamente assustador, não é? Se nós não temos isso espelhado em nada à nossa volta, para onde é que eu estou a ir sozinha neste mistério tão grande, não é? Então, Sem dúvida, sim. ativa muita coisa. Porque eu estava aqui a pensar enquanto eu ia falar, hum, uma imagem que me surgiu, não é? Nós vamos, imagina, conduzir um carro os dois, não é? Estamos a conduzir um carro e nós conduzimos o carro em piloto automático, nós já nem sequer pensamos, como quando tiramos a carta, em pôr a mudança, olhar para o espelho, já é uma coisa automática. De repente vem este evento da morte, da perda, da interrupção da gravidez, aborto, etc. E então agora já não é conduzir o carro, agora vamos passar a conduzir, estou-me a imaginar um avião, não é? E o luto está-me a exigir agora de eu olhar para aquilo, para o painel de um avião, os botões, e aprender. Só que há quem teima que vai conduzir o avião como estava a conduzir o carro, não é? Então, neste processo entre que as duas partes entendem que há um chamado a olhar para aquilo todo novo e voltar a começar e reconectar com a perda e reconhecer a perda e reintegrar a perda, há um caminho muito longo de voltar, deixa-me lá ver, deixa-me lá perguntar, olha, como é que tu aprendeste, como é que tu estás a fazer, agora para onde é que temos que olhar, agora qual é o botão que temos que ligar. Nessa luta, isso é o que é resistência, há muitos casais que acabam por se separar, depois vem esse lugar de aceitação, que é estar em paz com o que aconteceu. Ok, eu já sei que agora já não é um carro que eu vou conduzir, estou aqui com um painel completamente novo. Aceitar não é concordar, não é dizer, ah pá, fixe, isto aconteceu-me, que bom, perdi. Eu tenho muitas clientes que dizem, eu nunca vou aceitar isto, e eu percebo o que é que elas estão a querer dizer. Eu nunca vou dizer que bom que isto me aconteceu, e não é disso que se trata de aceitar, é estar em paz com o que aconteceu, dizer, eu já não posso alterar isto, então já não vou andar a resistir a querer conduzir o avião como conduzia o carro. Eu talvez vou me permitir, com curiosidade, ver como é que eu vou poder conduzir esta coisa nova que me aconteceu. Há ali que começamos a sentir-nos mais em paz. E ok, ativo curiosidade, procuro informação, aproximo-me do outro, tento perceber o que o outro precisa, ou então decido que não é com o outro que eu quero estar. Porque também é outra opção, não é? É o outro caminho que surge. São todos válidos. E eu sinto que também não é por acaso que a maioria dos casais se divorcia também nos primeiros 2 anos das crianças, porque isso também é uma perda
daquilo que havia antes dos filhos, não é? E com filhos nós já não podíamos estar a conduzir, não é? Agora estamos no É outro avião, convite a é conduzir outro outra coisa. convite, mesmo que não haja a perda explícita da morte física, não é? Há uma perda, por isso é que eu trabalho sempre também com o luto na maternidade, porque há uma perda inerente ao nascimento. Sempre há, quando nós renascemos, há alguma parte que tem de morrer. E muitas vezes, quando esse luto do casal, como era antes do nascimento dos filhos, não é feito, depois nós queremos conduzir o carro Sim. quando estamos dentro de um avião, não é? Agora a realidade com filhos é outra e há algo que se perdeu para algo se poder ganhar a seguir, não é? Então eu também levanto muito essa questão: o que é que nós perdemos quando não aceitamos as perdas? Perdemos agora esta condução deste avião, não é? E, Exatamente. Estamos a querer manter o volante, as mudanças, mas já não há mudanças, já não há o mesmo volante, já não há espelhos, mas nós teimamos em que isso, porque também vimos de uma educação muito fixa, coisas muito quadradas, e assim, do sim, do não, do certo, do errado. Então, treinarmos esta flexibilidade é mesmo muito importante. Daí que trazer as conversas também sobre a morte, a casa, de morreu o amigo de não sei quem, morreu o cãozinho, a florzinha se marchitou. É aproveitar estes pequenos momentos também para irmos treinando esse olhar para a vida com tudo o que ela traz. Porque algum dia os nossos filhos vão se confrontar com do carro para o avião e já não vai ser tão estranho, porque pelo menos a narrativa que nos criamos em casa já nos permitiu saber que há momentos em que o volante desaparece e as mudanças já mudam e vem uma coisa diferente de nós para nos lidar. e que a mudança e que a transformação é aquilo que nós temos de aprender a lidar, isso é a maior aprendizagem para a vida, não é? A lidar com essa fluidez, com essa transformação, porque a resistência à transformação é aquilo que depois torna difícil um processo de parto, não é? De nascer uma nova realidade, de morrer à anterior, não é? Então eu também sinto que essa abordagem, e tu também trazes muito isso, não é? A abordagem da morte às crianças, com essas pequenas coisas desde a origem da vida, não é? E não esconder estes partos das crianças, que é morreu algo, nasceu algo, não é? E nós escondemos muito o nascimento, escondemos muito a morte e depois ficamos pouco entendidos do que acontece no meio disto, não é? E criamos essa linearidade, essa rigidez, esse controlo, porque perdemos também o contacto com esse nascer e esse morrer, não é? Nessas situações eu costumo, ouço mais a partilhar isso, eu ainda não contei aos meus filhos deste aborto, não é? Então quando tu perguntas, ok, mas qual a necessidade que está por trás? E muitas vezes é proteger essa criança de alguma dor, não é? Ou proteger-me a mim porque eu não sei como lhe contar, então aqui vem o processo bonito de dizer, ok, mas tu queres contar? Gostava, então como é que podemos fazer que contes, sentindo-te segura, sentindo-te confortável, o que é que tu precisas? Então isso já abre um passo para dizer, ok, vou ter uma conversa com o meu filho desta forma, mas eu precisava me informar primeiro do que é que eu lhe quero contar, então aqui o convite é, ok, revisa a tua narrativa à volta da morte, o que é que tu queres entregar ao teu filho à volta da morte, como é que lhe queres contar, queres ir lá fora, queres pegar num filme, há filmes, o Rei Leão, filmes onde há mortes, não é? Que eles venham e que surgem e podem permitir uma conversa destas. O bonito é questionarmos-nos, ok, eu sei que ocultar não quero. Porquê é que eu oculto? Como é que eu posso manter esta necessidade satisfeita de outra forma? Okay? Quero me sentir segura e quero proteger. De que forma eu posso fazer sem ocultar? Preciso de alguém que esteja comigo quando eu conto. Ok, tudo bem. Olha, talvez gostava que fosse com um livro ilustrado. Ok, há livros. Portanto, há muita coisa que se pode fazer quando realmente queremos. O importante é saber qual é a necessidade que está por trás. E por vezes há insegurança, há medo, né? O que ele vai pensar, vai ser uma criança triste. E as crianças, esta frase é típica que diz quando o aprendiz está pronto, o mestre aparece. E as crianças são os mestres incríveis. E nós somos os aprendizes em potência para aprender muito com eles. E a parentalidade consciente é também isso, não é? Nós estarmos conscientes de nós para percebermos o que é que estamos
a desaguar e Sobre querer libertar nós para o e outro. sobre eles, É, exatamente. a parentalidade é sobre os pais, não é? Sobre o que eles projetam nos filhos e como o comportamento deles é uma Exatamente, expressão da sem nossa dúvida. projeção. Sim, e isso é mesmo Estamos engraçado. sempre a tempo. Eu acho que também aqui era bonito deixar essa mensagem. Estamos sempre a tempo de Uhum, contar uma coisa que aconteceu que não queríamos contar. Estamos sempre a tempo de o dizer. Estamos sempre a tempo de resgatar essas mortes e trabalhá-las. Estamos sempre a tempo no processo de luto com o nosso companheiro, com compaixão, a entender o que ele está a viver. Estamos sempre a tempo de pedir ajuda. Há sempre tempo de reparar estes vínculos. Não é porque já não o fiz os últimos 7 anos, agora estou condenada e o meu filho. Há sempre tempo. Quando estejamos vivos aqui, há que aproveitar as oportunidades. Há sempre tempo de o fazer. O importante é querermos e abrir a portinha, não é? Pôr a chave na fechadura e dizer, ok, agora vou abrir a porta e uhum, este bebê que morreu que não contei, este parto que ficou, eu vou abrir a porta a outra vida e vou me libertar disto. Portanto, também acho que é importante esta mensagem de esperança, que há sempre tempo. Pode haver uhum, mães que nos ouçam aqui que há 10 anos nunca contaram a ninguém uma perda, ou perderam um filho e não conseguem mesmo dar a volta e estão sozinhas. Há sempre tempo de pedir ajuda, uhum, de, de reconciliarmos com essa perda. uhum. Sim, por nós, pelos nossos filhos, por tudo à nossa volta, não é? Pelas nossas relações, porque é Pelo mesmo mundo, isso. Pelo pelo mundo. próprio mundo, porque isto torna-nos ativistas, sim, por Uhum. um mundo com um olhar mais compassivo para a perda, que é tão importante, que algum dia vamos lidar com ela, de alguma forma. Sim. Visíveis e invisíveis, não é? Ahm, mais ligadas às perdas como divórcios, como perdas de emprego, como, não é? Porque Projetos, tudo tem um. aspectos de saúde, perdas de saúde, Exatamente, uhum. A perda a vida acompanha-nos sempre e é muito importante essa familiarização, esse contacto com essa intimidade, como tu fazes e que nos inspira também a trabalhar mais dessa forma. Então, olha, Ana, agradeço-te Obrigada. muito por Ficávamos aqui a falar muito tempo. sim, 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 não são temas que é mesmo entrar no luto é mesmo essa experiência de amor sem fim, como tu dizes no teu livro, e agradeço muito tudo o que trouxeste aqui, Obrigada. todas essas aprendizagens, acho que tocámos em pontos fundamentais para deixar aqui umas sementinhas para começarmos processos, vamos sempre a tempo, essa mensagem foi super importante, não é? De nunca é tarde para nos abrirmos mais a nós, para porque isso também dá esta consciência da finitude, não é? Também nos traz muito isto de que eu ainda posso fazer, estou aqui, não é? E eu gosto muito daquela frase de não tínhamos pressa, mas não percamos tempo, não é? Do José Saramago, e é isso, é não tínhamos pressa em acelerar os processos, mas não percamos o tempo que temos porque é finito nesta realidade aqui, não é? Então, É agora que podemos fazer, hoje. sim, é isso. Há uma frase que eu gostava aqui de partilhar para terminar, que diz: os que são amados não podem morrer, porque o amor significa imortalidade, que é da Emily Dickinson, que é uma poeta. E é isso, o amor significa imortalidade, não é? Portanto, os que nós amamos morrem para esta vida, mas eles não podem mesmo morrer. A relação está, o amor continua e vão sempre dar sinal disso, por um lado, por outro, mas estão sempre também a cuidar de nós. Eu quero acreditar nisso. Sim, sim. E a presença em Obrigada. nós. Muito obrigada, Ana. Olha, um Ando grande muito beijinho. bem. Obrigadíssima, obrigada. Obrigada a Muito todos que enorme. ouviram este Sim. episódio. Estamos juntos nos próximos episódios com todos estes temas de aprofundamento do nosso ser, que a Ana aqui também
nos ajudou a mergulhar intensamente, e tem os contactos da Ana, sigam o Instagram também da Ana, leiam o livro dela, vejam a TED Talk, para que realmente o luto ganhe aqui outra luz, que a sombra possa ser iluminada também e nós possamos sentir que realmente vivemos uma vida mais livre, mais plena, mais integrada com a família, mais reconhecida, não é? Este reconhecimento da nossa família vivos e que partiram é super importante nesta nossa necessidade também como seres sociais, não é? De reconhecer a nossa tribo, de reconhecer de onde vimos, o que criamos, e nessa identidade, nessa estrutura da nossa identidade também. Então, um grande beijinho, obrigada por terem estado desse lado e vemo-nos em breve. Até já. Obrigada. Obrigada, Ana. Obrigada.